Fala rapaziada, tudo bem com vocês? E o PSG, hein, rapaziada? Que atropelo, passou o carro por cima do Real Madrid ontem, que foi bonito de ver, né, cara? Que futebol lindo de assistir ontem. Dois europeus aí fortíssimos, mas ontem o nosso PSG, o Paris Saint-Germain, aí mostrando mais uma vez que o pé frio mesmo era o tal do Mbappé. É isso mesmo, o Mbappé é o pé frio, cara. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui nos comentários de Mauro César da Jovem Pan sobre então essa máquina aí que foi o PSG na tarde de ontem. Vamos dar uma olhadinha aqui, rapaziada. César já está com a gente, direto do palco dessa partida, 4-0 para o Paris Saint-Germain. Mauro César, bem-vindo aqui ao Canelada. Não é todo dia que a gente vê o Real Madrid levando 4-0, um passeio, né? Um amasso do Paris Saint-Germain, campeão europeu, que agora vai em busca da Copa do Mundo de Clubes. Mauro, bem-vindo ao Canelada. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, companheiros. E aí, não é pouco, né? Em 40 dias, 5-0 na Inter de Milão na final da Champions League, 4-0 no Atlético de Madrid na estreia do Mundial de Clubes e 4-0 agora sobre o Real Madrid. Os dois times grandes de Madrid tomaram de 8-0 no agregado, no intervalo de poucas semanas. É impressionante, né? Realmente uma máquina montada pelo Luis Henrique, time que foi se ajustando, como diziam os companheiros, ao longo da temporada, correu risco de não se classificar na Champions, mas era um outro momento, né? Times de futebol passam por diferentes momentos, né? Como muito se falou, por exemplo, da Inter. A Inter contra o Bayern e a Inter contra o Barcelona era uma Inter. A Inter aqui no Mundial não era a mesma. O Manchester City campeão e tal, em outras temporadas, não era esse que estava aqui. Agora o PSG, que não era tão competitivo naquela altura da temporada, se tornou, porque o time foi se ajustando, eliminou o Liverpool de fato na Champions League com muito merecimento, embora tenha corrido, como eu disse, o Bruno, risco de não conseguir a classificação, mas foi o melhor dos dois jogos, até quando perdeu em casa, venceu fora, depois levou nos pênaltis. Venceu uma final de Liga dos Campeões pelo maior placar já visto numa decisão do torneio, mais importante de clubes do mundo. Então, virou um timaço. Foi sendo construída essa equipe e virou um timaço. Um jogo coletivo muito refinado, uma capacidade também de pressionar o adversário. Aliás, essa é a tendência do futebol mundial, a gente precisa olhar. Essa é uma das lições desse torneio. Pressão é fundamental se você quiser realmente ser competitivo. Pode se jogar de outras formas, mas é como os times estão jogando cada vez mais, times com jogadores com poder de decisão, atacantes que trabalham sem a bola, que pressionam para recuperar a posse. Foi assim que o PSG começou a eliminar o Bayern de Munique, foi assim que surgiu o primeiro gol, foi assim que o Bayern eliminou o Flamengo para chegar adiante, foi assim que hoje começou a derrocada do Real Madrid, com falhas graves, né, do Asensio e do Rüdiger, mas essas falhas acontecem porque tem sempre um adversário ali a fustigar, a pressionar, a não dar espaço. E o PSG ali começou a abrir o caminho da sua vitória, que foi por 4, poderia ser por mais, se não tirasse o pé no segundo tempo, como fez. Começou a tirar titulares, descansar jogadores, muito calor por aqui, 34 graus aproximadamente quando começou a partida, parecido com ontem começou com 35, né, a sensação térmica ainda mais elevada, e uma vitória categórica, né? E acho também que isso vai muito na conta do Xabi Alonso. O Xabi Alonso não escalou bem a sua equipe hoje, um time muito vulnerável, meio campo fraco, tentou encaixar todo mundo ali, voltou em Mbappé e não foi bom. Não foi um bom trabalho do Xabi Alonso. Acho que foi um batismo para ele. Essa coisa que o Real Madrid tem que jogar ofensivamente, sim, mas é preciso encontrar o equilíbrio certo, o ponto certo e entender qual é o seu adversário. E hoje só a camisa não vai resolver. Camisa pesada, é mais pesada, ok, 15 títulos europeus, mas hoje o Real Madrid se expôs diante do PSG. A escalação do Xabi Alonso colocou o time muito exposto. E aí o adversário foi implacável. 8 minutos estava 2-0, com 24, né, já estava 3-0, jogo mais do que resolvido. E o Luis Henrique mostrando que, apesar de ter começado bem e depois o seu time ter fracassado na Copa do Mundo, né, ter até saído muito mais rapidamente do que parecia, ele é um técnico muito bom, né? Muito bom. Aliás, até me lembro quando ele estava no mercado. E também convenhamos, né, rapaziada, que foi um atropelo mesmo, né, cara? O PSG no primeiro tempo não deixou o Real Madrid jogar, foi pra cima, tabela pra cá, tabela pra lá, gol e não teve o que fazer, né, cara? O primeiro lance ali, o Courtois até pegou duas bolas ali, mas não teve como, né, cara? Foi um atropelo no primeiro tempo e no segundo tempo foi como o Mauro disse, foi só ali ficar com a bola no pé, pressão e manter, né? E ainda conseguiram fazer o quarto no finalzinho. Foi um baita de um jogo, cara. Mercado, e se falava em técnico da seleção brasileira, várias vezes eu falei, pô, o Luis Henrique seria uma boa opção, porque está livre no mercado, um técnico que não conseguiu sucesso com a Espanha como se imaginava na Copa,
e agora ele vai para o PSG, meio discretamente, né? Porque foi justamente quando o PSG passou a não contar mais com aquele trio de medalhões, Mbappé, Messi, Neymar, e tendo um time de ótimos jogadores, né? Com muito investimento, mas sem essas estrelas midiáticas, e sim com jogadores que não são tão midiáticos, mas são muito bons. E ele montou um time realmente que dá gosto de ver, muito competitivo, jogadores implacáveis e realmente uma máquina, favoritaço para domingo contra o Chelsea. Embora eu acho até que o Chelsea provavelmente vai fazer um jogo um pouco mais equilibrado, porque não creio que se expunha tanto quanto o Real Madrid hoje exposto esteve. Imagino que o Maresca vai tentar, de alguma forma, minimizar os riscos e tentar duelar o seu adversário, atuando de uma forma, digamos, mais sob medida para enfrentar essa máquina que é o Paris Saint-Germain. Ô Mauro, a sua percepção assistindo do estádio, né? Vendo esse time do Paris Saint-Germain jogar em loco. O que mais te chamou a atenção, o que te impressionou nesse Paris Saint-Germain que carimbou a vaga para a final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, Mauro César? Exemplo do que aconteceu, também tive essa sorte de poder acompanhar a final da Champions League lá em Munique, né? Além do time, o time pressiona, rouba a bola, acelera o jogo, os jogadores dificilmente perdem essas oportunidades. Você vê o nível das finalizações, parece fácil, né? Mas quantas vezes a gente vê jogadores sem tanta qualidade finalizando em cima do goleiro, para fora? Como o Fábio Ruiz tira a bola do goleiro naquele arremate do terceiro gol. O terceiro gol é uma aula, atrai o Real Madrid. A jogada começa numa finalização do Mbappé, a bola sai. Bola com o PSG fica trocando passe no campo de defesa, chamando, vem Real Madrid, vem Real Madrid. Quando o Real Madrid vem e inicia o contragolpe, é fatal. A recomposição do time, quando o Vinícius... Realmente mesmo foi um atropelo, né, rapaziada? Foi demais essa partida aí. E a gente tem algumas falas aqui da entrevista do Xabi Alonso. A gente vai dar uma olhadinha aqui com vocês. Seguro que no es el final deseado, es un poco un final amargo, pero bueno, Luka no va a ser recordado por el partido de hoy. Será recordado por muchísimos otros partidos grandiosos porque es una leyenda del fútbol mundial, es una leyenda del Real Madrid. Hemos tenido el placer y el honor de estar con él en el campo y ahora desde la banda, y bueno, será recordado por muchas más cosas buenas que por los 25 minutos que ha jugado hoy. Temos aqui também uma palavrinha do Luis Henrique. Vamos dar uma olhadinha também e ver o que ele disse aqui pra gente. A la calidad insuperable y a la ambición de mis jugadores, a su generosidad. No olvidéis que este equipo se le ha catalogado los 3-4 primeros partidos de Champions, que no teníamos un líder, que no marcábamos goles. El equipo ha demostrado con creces, gracias a la calidad de los jugadores y a esa generosidad. Hemos marcado desde enero del 2025 más de 100 no sé cuántos goles y somos uno de los equipos que menos goles concede. Para hacer eso tienes que poner todo tu servicio en función del equipo y en eso creo que somos excepcionales. Da igual quién juegue, de hecho me gustaría resaltar que es el primer partido que tengo en condiciones a nuestro mejor jugador, que es Ousmane Dembélé. Primer partido del Mundial. Se lesionó con la selección, no pudimos disfrutarlo, ha ido jugando minutos pero muy poco. Hoy hemos visto durante esos 55 o 60 minutos un jugador determinante, un jugador único, un jugador diferencial, un jugador que es bonito para cualquier aficionado de cualquier equipo ver jugar, y espero que esté en condiciones para la final. A la calidad insuperable. Muito legal o que o Luiz falou aqui, rapaziada, é que eu vejo assim a equipe do PSG que eles não têm o cara, tipo, o Mbappé, o Vinícius Júnior, eles não têm esse jogador, é um completo, o time inteiro joga, o time inteiro é bom, as peças que eles têm ali é perfeito, cara. Pra mim o PSG é favoritíssimo, tem que ser campeão, porque vem jogando muita bola. O Luis Henrique tá de parabéns também, fez um ótimo trabalho, é um ótimo técnico, então pra mim, cara, o PSG não tem. É esse o time que tem que ser, cara, montadinho ali, o time sem craque, todo mundo joga, todo mundo é importante, todo mundo faz o seu papel e tá aí o resultado, né? Então eu gostei demais e espero que o PSG seja campeão, cara. Demais. E você, o que você acha? Deixa nos comentários aí, eu quero saber a sua opinião, beleza? Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo pra gente poder crescer o nosso canal aí. Tá crescendinho aos pouquinhos, mas eu conto com o apoio de vocês, beleza? Então a gente vê no próximo vídeo. Valeu!